Os jogadores estão colocando aí na justiça, extrajudicialmente, ó, vocês têm até tal dia pra me pagar, senão vai ficar complicado. Já o Rony decidiu ir embora por vez. Ele já até se despediu do elenco na tarde de hoje na Cidade do Galo. É uma situação meio delicada, né? Eu cheguei aqui em 21, desde então nunca vivemos esse momento. Na Europa, o Galo já teria fechado devido ao valor das dívidas. Que Rony havia entrado com um processo na justiça contra o Galo, pedindo a rescisão do contrato de forma imediata. Ligar no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Rapaziada, e o Galo, hein? Cara, que crise é essa no Galão da Márcia? Vamos tentar entender da onde surgiu essa crise e o que tá acontecendo no Galo, que de repente os jogadores querem sair, quase que todos, né? Por falta de pagamento. Tá rolando uma treta e a gente vai entender melhor aqui. Antes disso, se inscreva no canal e ative o sininho, todo dia tem um vídeo novo por aqui. Me ajuda aí. Vamos entender essa treta do Galo aqui com o nosso parceiro Braulio. Vamos lá, vamos ver. Rapaziada, é o seguinte, ao invés de a gente ficar aqui atualizando cada jogador que está acionando o Atlético Mineiro, seja na justiça, né, em notificação extrajudicial, cada funcionário, é mais fácil a gente fazer aqui um vídeo resumindo, detalhando aquilo que está acontecendo, que é o óbvio. Se existir alguma dúvida, pô, o Atlético tá bem, né, é bobeira da mídia, não, o Atlético tá quebrando, pô, mas não é bem assim, tá pagando, mas não tá. Agora a gente consegue ter uma noção de que as coisas estão realmente se complicando acima do comum. Dezenas de clubes do futebol brasileiro, eles vivem, digamos assim, nesse momento, nos bastidores, no aspecto interno, até mesmo equipes que estão na parte de cima da tabela, de um pagamento de premiação atrasado aqui, um pagamento de bicho atrasado ali, direito de imagem, FGTS é um dos principais, que você desenrola ali nos bastidores com uma ligação e tudo mais. Quando extrapola para esse nível, ou é porque há um atraso muito grande, que pode acontecer, pode estar acontecendo com alguns atletas e funcionários, ou é porque está se tornando muito frequente, muito recorrente. Não sei também se pode ter ligação com o fato dos torcedores, dos jogadores do Atlético Mineiro terem descido, né, do avião após a derrota para o Palmeiras, né, e teve a situação lá da torcida organizada, né? E é o seguinte, os caras olharam, porra, cara, ninguém protege a gente, os caras estão aqui vindo cobrar a gente, e a gente ainda tá com o salário atrasado, o tempo todo estão atrasando pagamento, vencimento, direito de imagem, todo mês atrasa, vamos coordenar aqui um movimento. O Rony decidiu ir embora, né? É um caso à parte, o Rony, ele decidiu colocar o Atlético Mineiro na justiça, e ó, valeu, um abraço, tô me despedindo, e vou lutar pelo que é meu nos tribunais. Os outros jogadores, alguns deles já tiveram alguns nomes vazados para a imprensa, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, você falou também Júnior Santos, Igor Gomes, o Bernard, né? Ele desmentiu, falou que ele não entrou, né, com ação extrajudicial nem nada. Todos esses jogadores que eu citei, inclusive o roupeiro do Galo, que é uma figura importantíssima de mais de 5 décadas trabalhando no Atlético Mineiro, também acionou o Galo extrajudicialmente, pedindo pagamentos, vencimentos, premiações, bicho atrasado, os jogadores pedem direitos de imagem, né? Situações ali que estão atrasadas, né? E aí é um aviso extrajudicial. O que geralmente se resolve internamente, por algum motivo, alguém do lado do Galo não deve ter tido a malícia ali de conversar, né? Não deve ter desenrolado direito com os caras falam, pô, cara, a gente tá numa situação muito insalubre aqui, pra gente não fazer nada, a gente vai precisar se posicionar publicamente. E foi o que aconteceu, os jogadores estão colocando aí na justiça, extrajudicialmente, ó, vocês têm até tal dia pra me pagar, senão vai ficar complicado. Já o Rony decidiu ir embora por vez. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, mais nomes podem surgir acionando o Galo extrajudicialmente. E aí cabe ao torcedor do Galo refletir se é mais válido apontar os canhões para esses jogadores que estão pleiteando aquilo que é direito deles, ou para a diretoria, ou para a gestão dos 4 R's que tomaram o clube para si e não estão arcando com aquilo que eles mesmos prometeram. Bom, é isso aí, rapaziada. Ó, eu acho assim, essa treta toda até que faz sentido, porque, mano, você não trabalha se você não for pago. Os caras estão exigindo nada mais do que é direito deles, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso vai se estender bastante ainda. A gente tem mais informação aqui, ó,
dessa treta aí? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Primeiro, o Rony reclama pagamentos na justiça e pede a rescisão de contrato com o Galo, né? O Rony, ele já até se despediu do elenco na tarde de hoje na cidade do Galo. Essa é a informação. Mas para ser desse nível, nessa certeza, então ele tem 3 meses de salário atrasado e ele pode se respaldar na justiça, né? Ele tenta na justiça a rescisão de contrato, chegou ao clube no começo do ano, todo mundo lembra, e nisso aí também precisa ver como é que o Palmeiras vai receber o que o Atlético Mineiro prometeu que ia pagar por ele, né? Porque o Atlético Mineiro contratou o Rony por cerca de 20 milhões de reais, cara. Valor não pagou tudo ainda? Eu acho que não. Então, o Rony, ele alega atrasos nos pagamentos, FGTS, luvas e principalmente direito de imagem. E ele chegou até a se colocar à disposição para seguir treinando na cidade do Galo até a decisão da justiça, deixando a decisão para o clube. E aí, em nota, o Atlético informou que foi notificado pela Justiça do Trabalho em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. Essa é a nota do Galo. O Galo esclarece que está com salários rigorosamente em dia, o CLT, e somente com uma parcela dos direitos de imagem atrasada em apenas 2 dias. O clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis. Então, o Atlético nega que esteja devendo 3 meses de salários para o Rony, e o Rony entrou na justiça já pedindo a rescisão do contrato. Então, como que você vai questionar uma ação do Rony? Por que o Rony ia fazer isso? De graça? Então. Para causar tumulto, o salário tá em dia, tá tudo certinho, ele vai entrar na justiça à toa? Com certeza o salário tá atrasado, com certeza o Rony tem razão. Não dá para questionar tipo uma situação dessa e você ficar a favor daquele que não paga, né? Tem jeito, o Atlético deu essa nota, mas eu acho que ninguém é louco de fazer um tumulto onde não tem nada de concreto. Eu acho que o Rony se sentiu no direito de estar com seus vencimentos atrasados, ele falou outras coisas aí, e eu acho que vai muito de cada jogador. Se o Rony acha que aquilo que foi combinado não foi tratado, e parece que ele tem uma cláusula no contrato para que se isso fosse acontecer ele poderia rescindir o contrato, e tá usando aquilo que tá no contrato, então não tem como questionar o Rony, viu, velho? Então, exatamente, o Rony deve estar respaldado, né? Ele deve ter ali um respaldo no contrato que foi assinado. Isso que foi uma novela para ele sair do Palmeiras, né? Porque ele não queria ir, cara. Tava difícil dele sair, aí também tava difícil de achar quem pagasse o que o Palmeiras queria receber, né, Galvão? O Rony não queria ir por causa disso, que ele sabia que se ele fosse reserva do Palmeiras, ele tava recebendo tudo em dia até hoje. A grande questão de você estar num time estruturado, que tem os seus vencimentos tudo certinho, e o Palmeiras do jeito que é você ir para um clube que você não vai ter essa certeza. E aí acaba acontecendo isso. Ele deve ter se precavido no contrato, porque é onde você tenta se precaver da melhor forma possível, no contrato. E aí o cara não cumpre o contrato, você tem todo o direito de rescindir o contrato. Bom, rapaziada, se foi isso mesmo que o Rony tá alegando, a falta de pagamento de 3 meses, cara, isso é muito grave. Porque, tipo assim, na informação que a gente tem, o pessoal não tava pagando nem o FGTS do cara. E, tipo assim, pô, é horrível você trabalhar e você não receber. Eu já trabalhei pra alguns patrões que toda vez que era a época de pagar o salário lá, atrasava e, tipo assim, atrasa as outras coisas que você tem, tá ligado? Mano, então quebra as pernas muito, mano, muito. O Hulk falou sobre isso, ele já tinha falado sobre essa crise financeira no Galo. A gente vai dar uma conferida aqui agora no que o Hulk já tinha falado sobre essa crise. Confere aí. É difícil fugir desse assunto, o Galo tem falado disso abertamente, chamou a imprensa para falar abertamente sobre a situação financeira, que o clube está passando por esse momento de dificuldade. E a gente ainda não teve a fala por parte dos jogadores, como isso tem sido tratado. Você que já está é ídolo no clube, tá há um tempo, já passa por altos e baixos. Como que vocês estão vendo esse momento desafiador, né, dentro do clube? É uma situação meio delicada, né? Eu cheguei aqui em 21, desde então nunca vivemos esse momento que o Galo vive hoje, né? É uma situação bem complicada. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o CEO do Galo
foi nos passado algumas situações, esperamos e temos esperança, assim, que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita, assim, nos investidores, né? São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação. É claro que a gente gosta de ter tudo organizado em casa, né? Principalmente todo mundo que olha de fora o Galo, vê a instituição que é, né? Vê a grandeza que o Galo é. Então, a gente sabe também não é fácil, né? Você conduzir uma SAF do tamanho do Galo não é fácil também, requer muitas mudanças de peça, é um jogo de xadrez, então eu tenho certeza que está sendo bem trabalhado, né? A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque às vezes a gente chega aqui no dia a dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem alguma solução, sabe quanto que vão pagar, sabe quanto isso, aquilo, cara. Então a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações, mas assim, o mais importante é saber de que estão tomando as providências, a gente espera que tome o mais rápido possível, para que esse não seja um assunto que venha a ser o foco, né? Mais importante é o nosso resultado dentro e fora de campo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ganhar grandes títulos e cada vez mais fazer esse clube crescer ainda mais. Bom, a gente viu que não deu certo, que no fim veio toda essa polêmica que o clube acabou não conseguindo se estruturar e não pagar em dia, por isso que tá em debandada os caras querendo sair do Atlético Mineiro. Porque, tipo assim, ninguém vai trabalhar de graça. O Marcelo Beckler, da TNT, ele já tinha comentado sobre isso também. Vamos dar uma olhada no que ele falou, porque ele faz um panorama geral do que aconteceria se os clubes não pagassem a sua dívida. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Na Europa, o Galo já teria fechado devido ao valor das dívidas? Não, fechado não. A questão, assim, né, na Europa, o Galo e todos os outros clubes brasileiros quase em algum momento já teriam sofrido. Mas também tem, assim, qual lugar da Europa, né? A questão de você ter dívidas é você conseguir provar que você vai poder pagar aquelas dívidas. O Barcelona tem dívidas altíssimas, empréstimos e tal. Só que quando você tem um projeto para pagar essas dívidas, tem que pegar parte da sua receita e dedicando a pagar elas e tal. Então um projeto fala, ó, a gente vai pagar em tanto tempo. Então a questão não é ter dívidas. Ter dívidas quase todos os clubes têm, a questão é como que você vai pagar e se você tem dinheiro suficiente ao longo do tempo para pagar essas dívidas. O problema maior que eu vejo tanto com o Atlético como com vários outros clubes brasileiros é ter a dívida muito alta, poder continuar investindo como se nada tivesse acontecendo e como se essa dívida não fosse ser paga nunca. Não existe uma determinação, a não ser dívidas trabalhistas, né, com os jogadores ou com funcionários, de pagar imediatamente, mas outras dívidas no Brasil são postergadas e jogadas para debaixo do tapete, passadas para adiante, sem nenhum tipo de punição aos clubes e eles podem continuar investindo. Eu sou 100% a favor, falei aqui na primeira pergunta e falo de novo, de se criar no Brasil um mecanismo de fair play financeiro. Temos novas informações a respeito do Rony ter acionado o Galo na justiça. Vamos dar uma conferida aqui no canal do Nicola, que o Nicola fala sobre isso. Vamos conferir aqui, ó. Notícia exclusiva, fui o primeiro a contar ao lado do Igor Tebe Assunção que Rony havia entrado com um processo na justiça contra o Galo, pedindo a rescisão do contrato de forma imediata. A partir da notícia, o Cuca fez contato com o Rony, questionando se o Rony toparia reconsiderar essa história em caso de pagamento integral de tudo que o Atlético deve. Na sequência, o Vitor e o Paulo Brax fizeram contato com os representantes do Rony. E até o presidente do Atlético conversou por telefone, prometendo que nessa quarta-feira os donos da SAF do Atlético estarão no clube para quitar absolutamente tudo que o clube deve, com atletas, com funcionários e também com empresários. E diante dessa promessa que foi feita, o Rony e seu representante, o Hércules, toparam retirar a ação contra o Galo. Imagino que os demais atletas que haviam feito notificações extrajudiciais tomem e optem pelo mesmo caminho, de deixar de brigar com o Atlético. Ao que parece, o problema será resolvido nessa quarta-feira, depois do pagamento integral de tudo que o Atlético deve desde o início do ano, em relação a salários, direitos de imagem, luvas, premiações e comissões. A novela parece estar terminando com um final feliz para o torcedor atleticano. Pena que houve a necessidade dessa ameaça de debandada para que Rafael e Rubens Menin entendessem a gravidade da história e colocassem dinheiro do próprio bolso. Bom, tá vendo aí, ó? No final, surgiu o efeito, entendeu? Então, tipo assim, foi algo que foi necessário.
o que o Nicola tava falando aqui é muita coisa para ser pago. Salário, bônus, premiação, cara, é muita coisa que tava atrasada e isso vai atrasando toda a sua vida. Então, nesse ponto de vista, os jogadores estão certos em cobrar a sua parte do bolo, porque o clube, ele teria que ter o dinheiro para pelo menos pagar os jogadores que vão estar disputando os jogos, as premiações, para trazer mais dinheiro pro clube. Então, eu acho que isso aí seria o básico, entendeu? Aparentemente, o Galo já está resolvendo isso. Vamos acompanhar, continuar vendo os próximos capítulos desse episódio, porque pode ser que, mesmo o clube acertando tudo com os jogadores, pode ser que o Rony ainda queira sair, e aí o clima fica pesado para os próximos jogos, porque não era só o Rony que queria sair. Tem o Scarpa e tem alguns outros jogadores também estavam falando em retirada, e aí você tá ligado que o clima vai pesar nos próximos jogos, porque no final a torcida vai falar, é mercenário, é interesseiro, mas olhando pro lado, vamos olhar para um lado de um CLT, um cara que trabalha de segunda a sexta, numa empresa, e você tá com 3 meses de salário atrasado, a pergunta que eu faço é, você iria todo dia trabalhar? Que é o amor pelo clube. A gente entende que tem que ter amor pelo clube, pela camisa, mas uma coisa é você amar o clube e você ter um sustento. Não tô falando que os caras tá passando fome, mas você tem uma forma de ganhar dinheiro, de se desenrolar. Outra coisa é você tá dando sangue pelo clube, a torcida tá te cobrando de um lado, você não tá recebendo do outro, pô, você é ser humano, chega uma hora que você vai estourar, tá ligado? Então, na minha visão, aparentemente, os jogadores estão certos, mas vamos ver se aparecem mais informações e como que vai ser o ambiente de trabalho do time agora, beleza? Eu vou ficando por aqui, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha dessa atitude do Rony, da atitude do Galo, dos dirigentes, se a SAF deu ou não certo no Atlético Mineiro, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.